E o Palmeiras está perto de fechar mais um patrocínio para o seu uniforme. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz detalhes. Quero falar ainda sobre demissão do Palmeiras, últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Na última sexta-feira, a presidente Leila Pereira do Palmeiras decidiu dispensar Eduardo Silva do cargo de superintendente de marketing do Verdão. Consegui apurar que essa demissão aconteceu por conta da forma como o Eduardo Silva tratava dos patrocinadores do Palmeiras, uma série de reclamações desses parceiros. Pois bem, há um movimento de gente da situação e da oposição para que Fábio Bola, conselheiro do clube, seja contratado como diretor estatutário de marketing do Palmeiras. Se esse movimento acontecer, ainda não houve contato da Leila Pereira, o Verdão vai economizar cerca de R$500 mil por ano. Isso porque o Eduardo Silva ganhava R$48 mil mensais. O Fábio Bola, como conselheiro do clube, não pode ser remunerado e precisaria atuar como diretor estatutário a custo zero. Fábio Bola, que já deu algumas contribuições, mesmo não tendo pasta no marketing, foi ele, por exemplo, o responsável por levar a Esportes da Sorte para patrocinar o time feminino. Acordo que rendeu R$20 milhões por ano, foi na época o maior patrocínio de futebol feminino da América Latina. Na oportunidade, inclusive, esses R$20 milhões para o futebol feminino equivaliam a mais do que Fluminense e Atlético Mineiro recebiam com patrocínio master do futebol masculino. Fábio Bola também teve papel importante no movimento, num acordo com a CUFA, a Central Única das Favelas, que gerou uma arrecadação bem grande. O Palmeiras foi aquele clube que mais arrecadou via CUFA entre times de futebol do Brasil durante a pandemia, uma série de doações que acabaram ajudando a bastante gente que passou por necessidade e dificuldades durante a pandemia. Para completar, pedir para você deixar like, se inscrever no canal e a gente volta assim que pintar notícia. Tchau. Hora de falar sobre demissão do Palmeiras. O Verdão anunciou nas últimas horas a dispensa de Eduardo Silva, que trabalhava há bastante tempo como superintendente de marketing do Verdão. A avaliação interna de que o desgaste do Eduardo era gigante, com praticamente todo mundo, exceção a presidente Leila Pereira. E a Leila acabou se rendendo e dispensou o funcionário, que trabalhava desde a época do Paulo Nobre, passando por Maurício Gagliotti e também com Leila Pereira. O fato de o Palmeiras não ter hoje um patrocínio nas costas do time masculino e do feminino, e também um patrocínio master para a base, acabou também tumultuando a situação do Eduardo Silva, que foi dispensado. Vale a lembrança de que esse espaço nas costas do time principal era ocupado pelo Grupo Fictor, que bancava R$25 milhões fixos, mais R$5 milhões em bônus. A Fictor pediu recuperação judicial envolvida em uma série de escândalos e o Palmeiras optou por rescindir esse contrato de forma antecipada. Outra informação importante sobre o marketing do Palmeiras: Verdão tem conversas com uma empresa chamada Leapmotor, chinesa, do ramo de veículos elétricos, recém-chegada ao Brasil. O Verdão foi procurado pela Leapmotor e as partes tentam chegar a um acordo para ocupar um dos espaços vazios no uniforme alviverde. Otávio, volante do Fluminense, pode virar reforço do Corinthians. Essa informação foi divulgada ao longo da semana pela RTI Sport. A informação dá conta de que o Otávio ficou sem clima para continuar no Fluminense depois de perder um pênalti na final do Campeonato Carioca contra o Flamengo. Ele virou alvo de xingamentos e de protestos de torcedores do tricolor. E seria nesse contexto que o Corinthians teria buscado informações para tentar um empréstimo do volante até o fim da temporada. O contrato do Otávio com o Fluminense se encerra em dezembro de 2027. O jogador contratado no ano passado do Atlético Mineiro faz a função do primeiro volante de maneira distinta em relação ao Alan, recém-contratado pelo Corinthians junto ao Flamengo. Antes de gravar esse vídeo, entrei em contato com um dirigente corintiano e perguntei: existe alguma chance desse negócio avançar? Abre aspas para ele: cavada, não tem nada sobre o tema. Importante registrar também que Yuri Alberto é baixa do Corinthians para o clássico contra o Santos nesse domingo na Vila Belmiro. Jogo super importante para os dois times, Dorival Júnior e Juan Pablo Vojvoda, muito pressionados. O Yuri até chegou a treinar durante a semana, ele faz trabalhos físicos com o restante do elenco há 10 dias, mas optou-se por adiar o retorno do atleta para a partida contra a Chapecoense no meio de semana, com medo de que ele pudesse voltar a sentir essa lesão muscular. Hora de falar sobre o Palmeiras, que perdeu e revoltou sua torcida, pelo menos nas redes sociais. Verdão foi enfrentar o Vasco em São Januário, saiu vencendo por 1 a 0 com o gol do Flaco Lopes, mas na etapa final
Vasco surpreendeu, foi melhor do que o Palmeiras e conseguiu a virada com gols de Thiago Mendes e Cuiabano. A derrota fez com que o Palmeiras perdesse a liderança do campeonato. Verdão se manteve com 10 pontos e viu o São Paulo, graças à vitória contra a Chapecoense, já vou falar sobre esse jogo, pular para 13 pontos, assumindo a ponta de forma isolada. O Palmeiras hoje tem os mesmos 10 pontos do Fluminense e também pode ser alcançado pelo Flamengo, que tem 7, mais um jogo a menos do que os demais concorrentes. Importante registrar que o Palmeiras não perdia para o Vasco desde 2015. O Vasco era um dos maiores fregueses do Palmeiras nos últimos 4 confrontos em São Januário, eram 4 vitórias alviverdes, e todo esse contexto fez com que, especialmente nas redes sociais, a cobrança do torcedor alviverde fosse bem forte, mesmo levando em consideração que o Palmeiras vem de um jogo de título de campeonato paulista. Só para completar, na entrevista coletiva, João Martins, o auxiliar técnico de Abel Ferreira, detonou o gramado de São Januário, afirmando que até parece que plantaram batatas no campo. Vou falar agora sobre o Palmeiras, dono do elenco mais valioso do mundo, excluindo times europeus. Pelo menos é essa a afirmação do CS Football, que põe o elenco do Palmeiras como avaliado e estimado em 322 milhões de euros. Estamos falando de quase 2 bilhões de reais. Não há nenhum outro time, exceto os europeus, que vale tanto. Nem o Flamengo, Nicola, nem o Flamengo. De acordo com a CS, o Flamengo aparece como segundo nesse ranking com 190 milhões de euros, contra 322 milhões do Palmeiras. O top 10 ainda é completado por 5 times sauditas, o Botafogo, o Fluminense e o Boca Juniors. Confesso que no primeiro momento até me assustei, o Palmeiras é o time mais valioso, excluindo os europeus, mas se você for pensar, você vai ter times na Arábia Saudita, times na Major League Soccer, times na Argentina. Era natural que de fato os brasileiros, especialmente Palmeiras e Flamengo, figurassem bem. O que chama atenção para mim é o Palmeiras com quase o dobro do valor de mercado em relação ao seu elenco. Na comparação com o Flamengo, você concorda com tais cifras? Já uso o espaço para comentário para registrar sua opinião. Só para completar, contar que Murilo sofreu entorse no joelho esquerdo e lesão no ligamento colateral medial. Não há necessidade de cirurgia, mas o tempo de recuperação deve ser grande. Maurício também é baixa para o confronto contra o Vasco por conta de um ferimento no pé. Vitor Roque tem tratado tornozelo e ainda é dúvida. Informação exclusiva: Milan e Corinthians reabriram conversas pelo volante André. Você vai lembrar que coisa de 10 dias atrás o Milan chegou a dar o negócio como certo, operação de 15 milhões de euros fixos, mais 2 milhões de euros em bônus. Na última hora, o presidente do Corinthians, Osmar Stabile, desistiu do negócio, causando irritação. O que dá para contar é que, embora não exista uma proposta oficial, o Milan já sinalizou com uma nova oferta, melhor, mais distante dos 24 milhões de euros pedidos pelo presidente Osmar Stabile. Quem acompanha de perto as tratativas imagina que a chance de acordo a partir de agora é grande, porque o Corinthians precisa do dinheiro e porque o André quer muito se mudar para a Itália na metade do ano. O negócio só pode ser concretizado, ou melhor, a transferência do atleta só pode acontecer em julho, até porque a janela de transferências por lá está fechada. O André, recentemente, em entrevista, disse que não forçaria sua saída, e não o fará. Mas ele tem pedido ao presidente Osmar Stabile que entenda a sua situação, atleta cujo salário é de apenas 56 mil reais por mês. Cheguei a contar que ele é dono do 27º maior salário entre os atletas corintianos. Temporada atual de 13 jogos e 2 gols. Desde que se tornou profissional, foram 25 jogos e 4 gols no time de cima. Saideira sobre o Corinthians: existe a expectativa de que Yuri Alberto possa reaparecer no time para o confronto contra o Santos, clássico de domingo na Vila Belmiro pelo Brasileiro. Yuri, que ficou de fora das últimas 5 partidas por causa de uma lesão muscular grau 2. E nesses 5 jogos, a verdade é que o Corinthians tem jogado cada vez pior. E a grande bomba da quinta-feira veio do Catar. O Al Saad informou que Claudinho deixou o país ao lado da sua família. Justificativa para essa viagem inusitada: circunstâncias pessoais. Na nota, o clube afirma que segue em contato com o jogador e espera seu retorno a Doha o mais rápido possível. Antes de gravar esse vídeo, eu entrei em contato com pessoas próximas ao Claudinho e também com os seus representantes. Ninguém quis se manifestar. Só vale a lembrança de que o Catar é um dos países que tem sido atacados pelo Irã, mas o campeonato Qatari, que chegou a ser paralisado, foi retomado nessa quinta-feira. E seu time, o Al Saad, joga nessa sexta-feira. Nicola,
Será que dá para imaginar o Claudinho jogando num clube brasileiro? Vale a lembrança de que a janela de transferências no Brasil para atletas do exterior se encerrou no último dia 3. E o fato de a competição por lá ter sido retomada, ainda que com possibilidade de ataques do Irã, reforça a tese de que ele poderia ficar. Não acredito que a FIFA permita ao Claudinho sair dessa maneira. Importante registrar também que o Claudinho troca o Zenit pelo Al-Sadd por 20 milhões de euros. Seu contrato só se encerra em junho de 2029. Salário no Catar bastante acima da realidade paga para clubes brasileiros. Por lá, no Al-Sadd, Claudinho tem 20 jogos, 5 gols e 7 assistências. É titular absoluto. Caberia no seu clube do coração? Já usa o espaço para comentário. Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal e comentar sobre o que quiser. Beleza? Abraço! Vamos falar um pouquinho sobre o jogo ainda de Palmeiras e Vasco. Aliás, uma decepção, né? A forma como o Palmeiras jogou, a forma como perdeu a liderança do campeonato, e o Palmeiras está em segundo lugar hoje. Não é uma posição ruim, não é. O problema foi como o Palmeiras perdeu para o lanterna do campeonato. O Vasco não tinha ganhado de ninguém, e o Palmeiras foi lá, fez uma partida ruim, um segundo tempo horroroso, defesa mal posicionada, não se entendendo. O primeiro gol foi por dentro da defesa e o segundo gol, outra bobagem também do Palmeiras, que entra ali pela esquerda, a bola entra no meio da defesa e sai o segundo gol, virada do Vasco. O Palmeiras que começou bem, mas o Palmeiras tem feito isso, né? Começa bem, sai na frente 1-0, às vezes até faz o segundo, mas depois perde o ritmo, depois não consegue definir a partida e dar brecha para o adversário complicar o jogo. Mas outra coisa que chama muita atenção é a diferença de um time para o outro. É a diferença de um time que o Abel encontrou que estava jogando bem, vinha de 8 vitórias seguidas, o Palmeiras vinha de 8 vitórias seguidas, ganhando de todo mundo, com o Maurício no time, com o Alan no time, depois entrou o Arias, o time foi campeão paulista, não mudou muita coisa, mas realmente a disparidade, né, de um time titular e do time reserva. Esse time titular, olha só, começou lá contra o Vitória, ganhou do Vitória, ganhou do São Paulo. O São Paulo ganhou agora na semifinal, mas já ganhou aquela do São Paulo também, era parecido, hein? Era parecido. Mas vamos tirar aquele lá, vamos botar esse da semifinal. São Paulo, Vitória, Corinthians, Internacional, Capivariano, Fluminense e 2 vezes o Novo Horizontino para ser campeão paulista. Então esse time titular é um time bom, é um time que joga num alto nível, tanto que foi campeão paulista, líder do brasileiro, invicto até então. E quando o Abel tem que mexer tanto no paulista, aliás, as 2 derrotas que o Palmeiras tem no Campeonato Paulista, que aconteceram contra o Botafogo e contra o próprio Novo Horizontino, também foi com o time reserva. Aí 4 do Novo Horizontino, além da conta também, né? A gente tem que lembrar disso. Aí foi jogar agora contra o Vasco da Gama, lanterna do Campeonato Brasileiro, gente. Não tinha ganhado de ninguém, troca de treinador. O Renato, a gente sabe que dá uma mexida no vestiário, dá uma motivada e o time reage, mas muito pouco para enfrentar um time como o Palmeiras e vencer o Palmeiras da forma como venceu, principalmente no segundo tempo. O Palmeiras estava bem no primeiro tempo, fez o gol, estava jogando até, mas depois do segundo tempo não aconteceu mais nada, mais nada. Então a disparidade que acontece quando tem que trocar. E trocaram 4 peças, foram trocadas. 4 peças. 2, né? Não tem como, o Maurício teve que sair e o Murilo também. E aí o Piquerez foi descansar e o Tigrinho também. E nessas mudanças, eu acho que aí tem um erro também do Abel. O Abel está querendo manter o sistema que ele encontrou, que funcionou, que foi legal, mas funcionou por causa dos jogadores. Funcionou por causa dos jogadores. Quando o Abel mantém o sistema, mas troca os jogadores, não funciona. E não vai funcionar. Por exemplo, trocar o Vitor Roque pelo Sousa não vai funcionar. Não vai funcionar. O Sousa está muito longe de característica e de rendimento também do Tigrinho, né? Muito longe. A característica é completamente diferente. O Tigrinho é aquele trator, né, que briga em todas, finaliza muito bem, de perna direita e às vezes até arrisca a perna esquerda também.
mas é um finalizador de cabeça, por baixo, velocidade, briga, força. O Sousa não tem nem perto dessas características. E nem é da posição. O Abel está tentando um Sousa como centroavante. E aí, olha os números do Sousa. 44 jogos, 6 gols, isso pelo Palmeiras. 44 jogos, 6 gols. Ainda deu 7 assistências. 7 assistências até que tá legal. Até que joga pouco, né? Mas em 44 jogos ele fez 6 gols. Sabe em quanto tempo o Vitor Roque fez 6 gols? Esse ano. Já tem 6 gols. 6 gols na temporada. 3 no Brasileiro e 3 no Campeonato Paulista. E olha que ele não jogou. Pelo menos 3 jogos ele não jogou. Pelo menos uns 3 jogos ele ficou de fora. E aí o Palmeiras fez 12 jogos no Paulista e 5 no Brasileiro. Tira 3 dele, são 12, com 12, 14 jogos. Em 14 jogos ele fez os 6 gols que o Sousa fez em 44. 44. Então é muita diferença. Muita diferença de aproveitamento, de rendimento. E não vai se encaixar. Sabe? E outro jogador que é o substituto aí também, que o Abel usa demais, o Luigi. Menino da base, cria do Palmeiras. É legal, o Palmeiras sempre revela grandes jogadores, mas o aproveitamento do Luigi é muito baixo. Muito baixo. 34 jogos. 34 jogos, isso do ano passado e desse ano, né? 3 gols. 3 gols fez o Luigi e 1 assistência. Então, um rendimento muito baixo. Não dá. Então, o que precisa a gente entender? Para não ter um rendimento tão baixo como esse, quando está de fora o Tigrinho, coloca o Flaco lá na frente como centroavante, que é a dele. O Flaco é centroavante. É um ótimo cabeceador. É um cara que faz a parede, protege, porque hoje ele está mais forte, né? Não é mais flaco, né? Flaco é magro. Flaco é magro. Não é mais flaco, flaquito. Agora ele está forte, o Flaco. Então é um jogador que faz a parede, que faz gol de cabeça, pode disputar a bola por cima com os zagueiros e encosta o meia nele. Quem pode ser esse meia? Maurício, se tiver em campo. Isso quando o Tigrinho está fora, tá? Porque a dupla ali se entende demais. Quando o Tigrinho está fora, pode ser o Maurício ou pode ser o próprio Andréas. Com a recuperação aí do Evangelista, ele pode repetir aquele meio de campo que antes da lesão do Evangelista estava dando certo na chegada do Andréas. Marlon, aliás, não era nem o Marlon, né? Acho que era o Aníbal. Mas dá para fazer com Marlon, Evangelista e Andréas. Aí na frente, Flaco Lopes, Alan e Arias. Se você não tiver o Tigrinho, dá para mexer no time. Muda um pouco o sistema, né? Coloca um jogador de referência com outra característica. 2 jogadores de velocidade pelo lado. Ele quer colocar um meia. O meia pode ser aí o Andréas, então. E resolve. Tem um meia, tem um centroavante, tem 2 jogadores de velocidade pelo lado, que vão fazer bem um contra um. Vai ter a jogada lá de profundidade, vai ter a bola na área e vai ter o finalizador, que é o Flaco. Então eu acho que dá para dar uma mexida e deixar esse time mais competitivo, porque mostrei em números aqui. Com o Sousa e com o Luigi, que foram as opções até do João Martins, mas para começar foi o Sousa e aí a opção foi do Abel, fica difícil, pelos números inclusive. Agora, vamos falar do Flaco. O Flaco nessa temporada já tem 8 gols marcados e acho que 4 assistências. Em aí, pela 15 jogos, acho que nem isso. Então o Flaco, acho que menos, né? Porque ele não jogou todos os jogos. O Tigrinho, acho que eu tirei 3, foi pouco. Foi menos jogos que ele jogou. O Flaco, acho que dá para tirar uns 2, 3 também. Ele já tem 8 gols e 4 assistências. Então esse cara precisa ser muito bem aproveitado. O momento dele, momento de Copa do Mundo, momento de ser convocado, querendo jogar, querendo bola, querendo fazer gol. E ontem fez um golaço. Mais um golaço do Flaco. Onde ele estava? Recebeu a bola dentro da área e resolveu sozinho. Resolveu sozinho. Então, acho que o Abel tem que entender que o Flaco, na ausência do Tigrinho, porque a princípio um ia disputar a posição com o outro. Foi assim que quando o Tigrinho chegou, aconteceu. Às vezes o Tigrinho era titular e o Flaco banco. Às vezes o Flaco era titular e o Tigrinho banco. Quando os dois começaram a jogar junto, a coisa aconteceu. Mas na ausência de um, deixa o outro jogar onde sabe, que é o caso do Flaco. O Tigrinho não vai sair dali, né? O Tigrinho joga como 9 e acho que até joga do lado esquerdo aqui também, joga. Se precisar, joga. Até pela característica.
mas a dele mesmo é jogar ali como homem de finalização. Então, é ali. Mas na ausência dele, aí sim tem outras opções. Então, acho que o Palmeiras mostrou que tem dificuldade quando não tem um time titular. A diferença é muito grande. Ontem jogou o Jeftetra. O Fux e o Murilo nem acho tanta diferença, tá? Se bem que o Fux não tenha feito uma grande partida. Não complicou, mas não fez uma grande partida. Agora, Piquerez e Jefté tem uma diferença muito grande, mas acho que o Jefté para ser reserva até que dá. Mas dali para frente, Maurício por Felipe Anderson. O Felipe Anderson, quando entra no segundo tempo, até que tem entrado bem. Mas quando ele começa a jogar, realmente está sendo um problema, né? Está sendo um problema o Felipe Anderson quando é titular. Então, alguns ajustes aí precisam ser feitos, porque o sistema não funciona quando troca os jogadores. E aí a gente vai para o jogo de domingo, realmente precisando muito da vitória para se manter. Lá na ponta da tabela, o adversário é o Mirassol, 6h30, e depois a gente vai estar aqui 8h30 para fazer a live junto com vocês, tá bom? Então acredito sim que vai com o time titular, vai com o Tigrinho, não sei Maurício, provavelmente não. Não vai Murilo, vai o Fux, mas aí acredito que o Abel pode, mesmo na ausência do Maurício, ou colocar o Evangelista ou colocar o Alan junto com o Arias. São duas opções que ele pode usar para esse jogo, que o Palmeiras precisa ser ofensivo, ganhar do Mirassol em casa, encostar, continuar a briga, que agora é com o São Paulo, né? São Paulo virou líder e a gente tem que estar de olho no São Paulo e daqui a pouco tem confronto também. Palmeiras e São Paulo, acho que daqui 3 rodadas vão se enfrentar, então a gente tem que estar de olho.